Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso canal no YouTube para falarmos sobre saúde, prevenção, longevidade, bem-estar. Bom, o tema de hoje é um pouco polêmico, falar sobre contraceptivos, métodos contraceptivos. É um tema que eu confesso que eu não gostaria de falar aqui no meu canal, porque é muito polêmico. Mas a gente vai ter que discutir isso e a minha ideia aqui eu vou tentar ser neutro nisso, mas apenas falar algumas coisas que muitas vezes não chegam, a informação verdadeira que não chega, vamos falar assim. Por quê? Alguns números assustam. Hoje, no Brasil, 61% das mulheres utilizam métodos contraceptivos chamados hormonais. Aqui já está o primeiro erro. Chamar um anticoncepcional de hormônio é questionável. Hormônio é o que a mulher produz dentro dela, aquilo que o corpo tem a capacidade de reconhecer porque foi produzido por ela mesma. O contraceptivo hormonal, ele não é um hormônio igual ao hormônio que a mulher produz, até porque você não conseguiria fazer a contracepção usando um hormônio natural, um bioidêntico. Por quê? Vamos entender. Aliás, essa é uma série que a gente está fazendo para falar sobre hormônios. Então, se você está pegando esse vídeo como primeiro, volta lá, vou botar o linkzinho aqui, ó. Esse é o vídeo que explica primeiro o que é um hormônio. É importante esse entendimento para vir essa sequência. Nesse vídeo sobre hormônios, eu expliquei que quem regula a maior parte dos hormônios no corpo é a hipófise. Então a hipófise, que é uma glândula aqui na cabeça, que existe a neurohipófise, a adenohipófise, a adenohipófise, ela produz o hormônio que gera o pico ovulatório, chamado de hormônio luteinizante, cuja sigla é LH. Esse é o hormônio luteinizante que tem como função fazer acontecer o pico ovulatório para que essa mulher possa engravidar. Tá? Essa é a primeira função aqui. Então, como é que a hipófise sabe quando é a hora de produzir o LH? Como é que ela sabe disso? Ela sabe analisando o ciclo hormonal natural da mulher. Então, ela tem esse poder de análise e de controlar isso. Quando você quer fazer a contracepção de uma mulher de uma forma não natural, então você dá para ela um remédio, porque eu não chamo anticoncepcional oral de hormônio, eu chamo de remédio, como eu já disse. O hormônio é o que a mulher produz. O anticoncepcional é um remédio que vai fazer, você dá em altas doses, para fazer com que a hipófise entenda que está cheio de hormônio, porque embora ele não seja um hormônio, ele é similar a um hormônio. E aí engana a hipófise. Então a hipófise acha que tem hormônio demais e, portanto, ela não libera o LH. E se não tem LH, não tem pico ovulatório. Então é basicamente assim que funciona a pílula. Por que nos últimos anos, ou vamos falar décadas, a pílula se tornou o contraceptivo preferido das mulheres? Porque, pelo mesmo motivo que o Nissin Miojo se tornou uma comida preferida na cozinha das pessoas, né? Pela praticidade. O ser humano ele quer praticidade. E tomar pílula todo dia no horário certo, ele garante 99,8% de contracepção de um jeito fácil. Você só tem que tomar um comprimidinho, ponto. Então isso é muito sedutor. Obviamente que, como um remédio, existem efeitos colaterais. Todo remédio vai causar um efeito colateral. Quais são os efeitos colaterais que nós sabemos que existem em relação à pílula? Eu vou mostrar aqui, na minha opinião, um que me preocupa muito. Vou mostrar esse artigo aqui, ó. Esse artigo, publicado em 7/12/2017, olha o que ele está falando aqui, ó. Ele está mostrando que mulheres avaliadas na Dinamarca, mulheres com idade de 15 a 49 anos, uma população muito grande, 10 milhões de mulheres na Dinamarca avaliadas com idade de 15 a 49 anos, tiveram até 38% mais risco de câncer de mama
quando usavam métodos contraceptivos hormonais do que as mulheres que não utilizavam. Isso é um número muito impactante, até porque a gente vive hoje a era do câncer de mama. O câncer de mama é o câncer mais comum em mulheres. Então isso é uma preocupação que a gente tem que ponderar. Quando a gente vai escolher um método contraceptivo para nossa paciente, a gente tem que pensar nessas coisas, né? Porque quem veio procurar atendimento é uma mulher saudável e a função nossa como médico é, no mínimo, mantê-la saudável, mas ainda quando possível melhorar a saúde dela e não diminuir a saúde dela. Obviamente que todos os efeitos colaterais que pode trazer um método contraceptivo hormonal, ele é proporcional à dose. Então, hoje a gente encontra no mercado pílulas com tipo de dosagem diferente. Tem até as chamadas mini pílulas, né, que tem só progesterona. O normal são pílulas combinadas, que tem progesterona e mais estrogênios. Obviamente, quanto maior a dose, maior o risco de efeitos colaterais. Quais são outros efeitos colaterais que a gente tem que também parar para pensar antes de prescrever um método contraceptivo desse? Trombose. A trombose está, obviamente, associado ao uso de métodos contraceptivos hormonais e alguns estudos mostram que a probabilidade de desenvolver uma trombose quando usando hormônios ou quando usando esses remédios pode ser até 4 vezes maior. Então são coisas que realmente nós, como médicos, temos que pensar antes de fazer uma prescrição rápida, né? O paciente sentou aqui, fala que não quer engravidar, tudo bem, vou te dar um método contraceptivo. A gente tem que analisar os prós e os contras antes de prescrever um remédio que pode trazer algum problema para a vida dessa nossa paciente. Bom, outros efeitos adversos conhecidos do uso de método contraceptivo são depressão, fadiga, diminuição do libido, sarcopenia, que é o nome técnico para perda de massa muscular, osteoporose, né? Osteopenia e ou osteoporose também estão associados ao uso de método contraceptivo, dificuldade de aumento de massa muscular, que de certa forma entra junto com a sarcopenia. E uma coisa muito importante e muito comum é o edema, a retenção. As mulheres percebem, principalmente nos membros inferiores, uma retenção maior, podendo gerar celulite. Os efeitos adversos do método contraceptivo à base de hormônio, ele também vai depender do tipo de enzima que vai metabolizar esse remédio lá no fígado. Porque, basicamente, os contraceptivos hormonais eles vão ser metabolizados por 3 tipos diferentes de sistemas enzimáticos do complexo citocromo P450. É um complexo hepático que determina que vai metabolizar remédios. E o anticoncepcional ele pode ser metabolizado por 3 tipos diferentes. Obviamente, dependendo do grupo enzimático, os efeitos vão ser maiores, os efeitos colaterais vão ser maiores ou menores. Bom, eu estou aqui dizendo que você não deve usar método contraceptivo hormonal? Não. Eu estou dizendo que você deve conversar com o seu médico em relação a isso, debater o assunto, né? Porque hoje a informação está aí. Muitas vezes o método contraceptivo ele é prescrito ou para controlar a acne, ou para controlar um fluxo menstrual intenso. E a gente sabe que isso tudo, vamos falar de fluxo menstrual intenso. Quanto pior a alimentação, quanto mais você se alimentar de alimentos pró-inflamatórios, quanto maior a tua quantidade de gordura visceral no corpo, mais fluxo menstrual você vai ter. Então, será que se você tem essa queixa, a única maneira é usar um método contraceptivo? Por que você não pensa talvez em mudar a tua alimentação? Assim como acne. A acne, muitas vezes, ela pode estar associada a uma desbiose intestinal. O intestino que não está legal, ele pode manifestar acne na pele. Ou também existe a acne hormonal. E a acne hormonal, uma boa avaliação com exames, avaliando testosterona, androstenediona, dehidrotestosterona, sulfato de dehidroepiandrosterona, todos esses hormônios que fazem parte da cascata dos hormônios sexuais,
Avaliando isso, às vezes a gente consegue também controlar sem precisar usar um método contraceptivo hormonal. Existem métodos contraceptivos que não utilizam hormônio, como por exemplo o DIU de cobre, o DIU de prata. Eu gosto muito de um método extremamente natural chamado método Billings. O método Billings, quando a mulher ela se entrega para isso e ela aprende a se autoconhecer, é um método muito bom. Eu tenho muitas pacientes hoje que utilizam esse método, a maioria usa DIU de prata, é o meu método de escolha dentro do meu consultório, mas eu volto a dizer, isso você deve conversar com o seu ginecologista, só que você precisa saber, obviamente, de quais são os possíveis efeitos colaterais que você pode ter ao escolher tomar algum remédio. Todo remédio ele deve ser avaliado, o pró e o contra. Eu espero que tenha ficado claro. Muitas pessoas me questionaram sobre isso, então eu resolvi fazer esse vídeo, mas é complicado falar sobre um assunto tão sério. Eu tenho medo, né? Que eu falo sobre pílula, aí você em casa, mulher, fala assim, então agora eu não vou mais tomar pílula, depois manda uma cartinha para mim com a conta lá, me cobrando fralda, pediatra, dizendo que eu fui o culpado pela sua gestação. Não é isso, não faça isso, converse com o seu ginecologista a respeito do assunto, tá bom? Se você gostou do assunto, se você gostou do vídeo, dá um likezinho, compartilha esse vídeo, passa para suas amigas, informação é importante, muitas pessoas fazem coisas erradas por não ter informação, então quanto mais a gente puder divulgar isso, melhor. Aqui abaixo do vídeo tem um link para você se inscrever, fazer parte de um grupo VIP que recebe conteúdo exclusivo do nosso canal. Muito obrigado. Namastê.